Você já se sentiu invisível, julgado pelo seu trabalho, suas roupas, suas mãos? E se a pessoa que o despreza não fizesse a menor ideia de quem você realmente é? A história de hoje é sobre um momento com o qual todos nós sonhamos. É sobre uma garçonete chamada Eliana, um restaurante 5 estrelas e uma noite de humilhação nas mãos da namorada de um milionário. Mas esta não é uma história sobre derrota. É sobre o que aconteceu na manhã seguinte dentro de uma sala de reunião corporativa, quando a mulher que eles dispensaram como uma Zé Ninguém se revelou a única com todas as cartas na manga. Fiquem ligados, porque esta é uma história sobre poder, identidade e a vingança mais satisfatória que se pode imaginar. O Arno Aurélia, um restaurante tão exclusivo que não tinha nem placa, era denso com o aroma de trufa branca e dinheiro silencioso. Era um lugar onde as conversas eram murmúrios, o riso era um tilintar abafado e o som dos talheres Vista Alegre contra a porcelana Bordalo Pinheiro era a trilha sonora principal da noite. Para Arara da Fonseca, conhecida ali apenas como Eliana, era um mundo que ela observava do outro lado de uma corda de veludo. Nos últimos 6 meses, Eliana tinha amarrado o cabelo em um coque severo, vestido um uniforme preto impecável e trocado sua vida pelo anonimato do serviço. Para os clientes, ela era um par de mãos, uma voz educada, uma presença fugaz que reabastecia suas garrafas de água luso ou tirava os restos de um filé com molho de queijo de R$ 150. Nenhum deles sabia que o simples medalhão de prata escondido sob a gola do uniforme era uma peça da Aggie Stern, um último presente de seus pais. Nenhum deles poderia imaginar que seu modesto apartamento no centro era uma fachada cuidadosamente construída, um aluguel que ela mantinha, enquanto sua verdadeira residência, uma ampla cobertura com vista para o Parque Eduardo VII, ficava vazia, mantida por uma equipe silenciosa. Seus pais, Roberto e Catarina da Fonseca, tinham sido titãs do mundo da tecnologia. Não eram apenas programadores, eram pioneiros que construíram a arquitetura fundamental para a segurança de dados moderna. Sua empresa, a Fonseca Cybernetics, tinha sido o trabalho da vida deles antes de ser adquirida em um negócio milionário pela Soares Innovations há uma década. O acordo os tornou lendas e deixou sua única filha com uma fortuna tão vasta que era quase abstrata. Mas depois que eles se perderam em um trágico acidente de barco 2 anos antes, Eliana achou que o mundo dos eventos de gala, reuniões de trustes e conselheiros bajuladores era uma gaiola de ouro. O dinheiro parecia um muro entre ela e a realidade. Ela queria entender o mundo pelo qual seus pais tinham lutado tanto para ter sucesso. Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ela queria saber como as pessoas eram quando não estavam tentando impressionar Arara da Fonseca, a herdeira. Então ela se tornou Eliana, a garçonete, um fantasma. Em sua própria cidade, aprendendo mais com conversas sussurradas e guardanapos descartados do que jamais aprendeu em um seminário de negócios na Católica. Seu alvo de observação esta noite era a mesa 7, a cabine mais cobiçada da casa. Sentado ali estava Juliano Soares, o charmoso e carismático CEO da Soares Innovations. Ele era o filho do homem que adquiriu a empresa de seus pais e agora o guardião de seu legado. Ele era encantador, com um sorriso fácil que parecia genuíno, mas Eliana muitas vezes via um brilho de exaustão em seus olhos, o cansaço de um homem atuando. E fazendo o papel principal em frente a ele estava sua namorada, Tatiana Dávila. Tatiana não nasceu em berço de ouro. Ela se casou com ele, se divorciou dele e agora o estava namorando agressivamente. Ela usava sua ambição como a pulseira Cartier Love Oversized em seu pulso, um pouco apertada demais, um pouco barulhenta demais. Sua beleza era afiada, meticulosamente curada e empunhada com a precisão de uma arma. Ela ria mais alto, gesticulava mais dramaticamente e tratava a equipe com um desprezo casual que a denunciava como profundamente insegura. Juliano, querido, a voz de Tatiana cortou o zumbido calmo do restaurante. Você nem está me ouvindo. Eu estava te falando sobre essa escolha horrível de buffet da Beatriz para o evento de gala em Sintra. Juliano ofereceu um sorriso conciliador. Estou ouvindo, Tati. Buffet. Entendi. Seus olhos, no entanto, estavam escaneando o salão, uma tensão sutil em sua mandíbula. A Soares Innovations estava em uma posição precária. Rumava-se que uma aquisição hostil estava para acontecer e uma reunião crítica do conselho estava agendada para a manhã seguinte. O destino da empresa e do legado dos pais de Eliana pairava no ar.
Eliana sabia disso porque seu consultor financeiro, o astuto e paternal Arthur Quintela, estava praticamente implorando para que ela saísse das sombras e ocupasse seu lugar no conselho. A anônima holding EV Capital, que ela controlava, detinha 15% das ações da empresa, o voto decisivo. É simplesmente patético, continuou Tatiana, balançando a mão em um gesto de desdém. É como se eles tivessem contratado pessoas de um bar de quinta, nenhuma finesse, nenhuma classe. Tudo é sobre os detalhes. Você sabe, a apresentação é tudo. Enquanto falava, ela virou a cabeça e seus olhos pousaram em Eliana, que se aproximava cuidadosamente com uma garrafa de Quinta do Crasto, 1998, um vinho que custava mais do que o seu salário mensal de garçonete. O olhar de Tatiana percorreu o uniforme simples de Eliana, seus sapatos sensatos, suas mãos limpas, mas sem manicure. Um pequeno e cruel sorriso brincou em seus lábios. Ela tinha encontrado seu detalhe para criticar. Eliana parou na mesa. Senhor Soares, senhora Dávila, o Quinta do Crasto que pediram. Juliano acenou com a cabeça. Obrigado, Eliana. Mas Tatiana se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, mas performativamente alto. Honestamente, Juliano, olhe para ela. Você realmente acha que ela sabe a primeira coisa sobre um vinho como este? Ela provavelmente pensa que safra é algo que se encontra em um brechó. A mão de Eliana na garrafa se apertou imperceptivelmente. Ela manteve sua expressão neutra, uma máscara de deferência profissional que ela tinha aperfeiçoado nos últimos 6 meses. Este era o jogo. Ser invisível, ser nada, observar. Mas esta noite o jogo estava prestes a mudar. A humilhação começou como uma queimação lenta. Tatiana observava cada movimento de Eliana com o foco predatório de um falcão. Enquanto Eliana se preparava para decantar o vinho, Tatiana levantou a mão, parando-a no meio do movimento. Deixe-me ver suas mãos, ela exigiu. O pedido foi tão inesperado, tão chocante, que por um segundo Eliana apenas a encarou. Juliano se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Tati, o que você está fazendo? Estou garantindo o controle de qualidade, disse Tatiana, com os olhos fixos nos de Eliana. Um estabelecimento desse calibre deve ter padrões. Espera-se uma apresentação impecável da comida à equipe. Ela gesticulou impacientemente. Suas mãos agora. Lutando contra uma onda de indignação, Eliana lentamente estendeu as mãos com as palmas para baixo. Elas estavam limpas, as unhas curtas e práticas. Eram as mãos de alguém que trabalhava. Havia uma pequena cicatriz desbotada em sua junta direita de uma queda de infância, uma pequena imperfeição. Os olhos de Tatiana imediatamente se prenderam nela. Esmalte lascado é uma coisa, mas cicatrizes? E olhe para essas cutículas. Ela zombou, virando-se para Juliano. É nojento, simplesmente não é o que se paga para ver. Cada palavra era um dardo cuidadosamente lançado. Eliana sentiu os olhos das mesas vizinhas se voltarem para eles, o zumbido baixo do restaurante falhando enquanto um bolsão de silêncio desconfortável se formava ao redor da mesa 7. Ela podia sentir um rubor quente subindo por seu pescoço, mas seu rosto permaneceu uma máscara calma e impassível. Ela tinha suportado condescendência antes, mas isso era diferente. Isso era uma dissecação pública, uma performance para uma plateia de um só, Juliano. Tati, já chega, disse Juliano, sua voz baixa e firme, embora ele não fizesse nenhum movimento para realmente intervir. Ele estava envergonhado, mas não o suficiente para causar uma cena com a mulher ao seu lado. Foi uma falha de caráter que Eliana notou com uma sensação fria e clara de decepção. Eliana lentamente recolheu as mãos. Minhas desculpas se minha aparência não é do seu agrado, senhora. Devo prosseguir com o vinho? Sua compostura parecia enfurecer Tatiana mais do que qualquer explosão emocional. Sim, prossiga, Tatiana retrucou, recostando-se com um ar de tédio teatral. Tente não derramar nada, tenho certeza de que vale mais do que seu apartamento inteiro. Eliana pegou a garrafa pesada. Suas mãos estavam firmes, seus movimentos eram precisos, praticados. Ela começou a derramar o líquido vermelho rubi no decantador de cristal, o rico aroma de groselha preta, cedro e violeta enchendo o ar. Ela estava focada na tarefa, em bloquear a presença venenosa ao seu lado. E foi então que Tatiana se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Uma leve extensão da perna, um toque de seu salto-agulha na perna da pequena mesa de serviço que Eliana estava usando. A mesa balançou apenas o suficiente, o gargalo da garrafa inclinou, e um respingo do vinho tinto inestimável fez um arco no ar,
caindo diretamente na seda branca imaculada da blusa de Tatiana. Um suspiro coletivo ecoou pelas mesas próximas. Tatiana saltou de pé, um grito de horror fabricado irrompendo de seus lábios. Sua idiota desastrada, olha o que você fez. Isso é um Valentino feito sob medida. O caos irrompeu. O gerente, um homem perpetuamente nervoso chamado Sr. Antunes, correu para lá. Juliano estava de pé, enxugando a blusa de Tatiana com seu guardanapo, o que apenas borrou a mancha. Eu sinto muito, muito mesmo, disse Eliana, sua voz ainda que seu coração estivesse batendo forte. Ela sabia com absoluta certeza que o empurrão tinha sido de propósito. Sinto muito não resolve. Tatiana esbravejou, sua voz agora alta o suficiente para comandar a atenção de todo o restaurante. Esta blusa custa 50 mil reais e o vinho? O que é isso, mais 15 mil reais? Você vai pagar por isso, cada centavo. Senhora Dávila, por favor, o Sr. Antunes começou torcendo as mãos. O restaurante, é claro, se encarregará da lavagem e... Se encarregar? Está arruinada! Ela gritou. Não quero que se encarreguem de nada. Quero que ela pague por isso. Quero que ela aprenda que as ações têm consequências. Quero que você a demita agora mesmo na frente de todos. A exigência pairou no ar, chocantemente cruel. Demiti-la era uma coisa. A humilhação pública era outra completamente diferente. Era um jogo de poder puro, projetado para quebrá-la completamente. Eliana se manteve firme, seus olhos finalmente se levantando para encontrar os de Tatiana. A máscara da garçonete deferente escorregou por apenas uma fração de segundo, revelando um vislumbre da força por baixo. Foi um acidente, ela disse, sua voz tranquila, mas clara. Ah, tenho certeza que foi, Tatiana zombou. Assim como foi um acidente você nascer em uma vida em que tem que servir pessoas como eu. Algumas pessoas simplesmente estão destinadas à mediocridade. Juliano finalmente interveio, colocando a mão no braço de Tatiana. Tati, isso é completamente fora de lugar. Vamos embora. Ele pegou seu cartão Amex preto. Senhor Antunes, coloque o custo da blusa e do vinho na minha conta. Estamos de saída. Eliana, eu peço desculpas por isso. Sua desculpa foi fraca, envolta em sua pressa para escapar da cena. Ele olhou para Eliana com um brilho de pena, o olhar de um rei oferecendo uma moeda a um mendigo. Foi, à sua própria maneira, tão insultante quanto o discurso de Tatiana. Tatiana permitiu-se ser levada, mas não antes de dar um último golpe. Ela se inclinou perto de Eliana, sua voz um sussurro venenoso. Não pense que isso acabou. Eu vou me certificar de que você nunca mais trabalhe em um restaurante decente nesta cidade. Pessoas como você precisam ser ensinadas sobre seu lugar. Enquanto eles desapareciam pela porta, o restaurante lentamente retornou ao seu ritmo anterior, mas a mancha do encontro permaneceu. O Sr. Antunes deu a Eliana um olhar simpático, mas nervoso. Vá dar uma pausa nos fundos, Eliana. Apenas esfrie a cabeça. Eliana assentiu entorpecida. Ela caminhou em direção à cozinha, com as costas retas e a cabeça erguida. Ela não os deixou ver o tremor em suas mãos. Ela não os deixou ver o fogo que acabara de ser aceso em seus olhos. Tatiana Dávila queria ensiná-la sobre seu lugar no mundo. Ah, ela ensinaria. A partir das 9 da manhã seguinte, a entrada da equipe do Aurélia dava para um beco sujo que cheirava a champanhe velha e alho frito. Eliana se apoiou na parede de tijolos fria, a cacofonia da cidade um contraste bem-vindo ao silêncio sufocante do restaurante. Ela finalmente permitiu que a máscara caísse. Uma única e furiosa lágrima traçou um caminho por sua bochecha e ela a enxugou com um toque áspero da mão. Não foi o vinho derramado ou a ameaça ao seu emprego que a machucou. Foi o desprezo cru e desmascarado, a crença de Tatiana de que o valor de uma pessoa era costurado na etiqueta de sua blusa. E pior, foi a cumplicidade passiva de Juliano. Ele era o chefe de uma empresa construída sobre o gênio de seus pais, uma empresa cuja ética deveria ser sobre inovação e integridade. No entanto, ele ficou parado e assistiu a uma pessoa ser desmontada por esporte. Ela respirou fundo, a raiva se solidificando em algo frio e duro. Resolução. Seu experimento de 6 meses tinha acabado. Ela tinha visto o que precisava ver. O mundo de baixo para cima era trabalhador, resiliente e muitas vezes invisível. O mundo de cima para baixo era complacente, arrogante e cego. E a empresa que conectava ambos, a Soares Innovations, estava sendo liderada por um homem que não conseguia sequer se defender da própria namorada em um restaurante. Seu telefone vibrou. Era Arthur Quintela. Ela atendeu, sua voz ainda tensa. Arara, vi você na escala de hoje à noite. Você está bem? A voz de Arthur era calorosa,
com a preocupação de um homem que a conhecia desde que ela usava Maria Chiquinha. Ele tinha sido o amigo mais próximo de seu pai e agora era o feroz guardião de sua fortuna. Já tive noites melhores, Arthur, ela disse, saindo do beco e chamando um Uber. Ela deu ao motorista o endereço de seu modesto aluguel, um hábito. O que aconteceu? Ela recontou todo o sórdido caso, os comentários sobre suas mãos, o empurrão proposital, a fúria de Tatiana, a fraqueza de Juliano. Ela não omitiu nada. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era como gelo. Aquela mulher é uma piranha em um vestido Gucci e Juliano Soares, estou profundamente desapontado. Roberto também estaria. Ele simplesmente ficou lá parado, disse Eliana, a memória ainda fresca. Ele deixou acontecer. A inação é uma forma de ação, minha querida. Arthur disse sombriamente. O que me traz ao meu próximo ponto. Eu sei que você está cansada, mas preciso vê-la. Não no apartamento, na cobertura. Temos a reunião do conselho às 9 horas da manhã. Os lobos estão cercando a Soares Innovations e sua hibernação está oficialmente encerrada. 1 hora depois, Arara da Fonseca saiu do elevador privativo diretamente para sua verdadeira casa. A cobertura era um testamento ao gosto de seus pais, minimalista moderna, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista divina do horizonte de Lisboa. A impessoalidade do espaço costumava incomodá-la. Hoje, parecia uma armadura. Arthur a esperava no escritório, com um copo de Macallan 25 na mão e uma pilha de arquivos na mesa de mármore polido. Ele estava impecavelmente vestido com um terno Ricardo Almeida, seu cabelo prateado bem penteado. Ele parecia em tudo o poderoso advogado que era. Bem-vinda de volta, Charara, ele disse gentilmente. Ou devo dizer, bem-vinda ao lar? Ela afundou em uma poltrona de couro, o cansaço da noite a atingindo de uma só vez. Ela queria que eu fosse demitida por ser desastrada. Amanhã, disse Arthur deslizando um arquivo pela mesa. Você vai mostrar a eles como é o poder de verdade. Não é sobre vingança contra uma socialite vazia, Arara. Isso é maior. Nossas informações do Goldman Sachs confirmam que Henrique Soares da Cybercorp está fazendo um movimento. Ele tem comprado ações por meio de empresas de fachada e suspeitamos que ele tenha um informante no conselho da Soares. Ele planeja iniciar uma aquisição hostil, desmantelar o departamento de P&D, o orgulho do seu pai, e vender a empresa em partes. Eliana abriu o arquivo. Ele estava cheio de projeções financeiras, análises de acionistas e biografias dos membros do conselho. Sua mente afiada e analítica, um traço herdado diretamente de seus pais, começou a processar as informações. A persona de garçonete se desfez completamente, substituída pela perspicaz mulher de negócios que ela foi criada para ser. Henrique tem sido um abutre por anos, ela murmurou, examinando um relatório sobre suas aquisições recentes. E o conselho é fraco. Eles são dinheiro de berço e se preocupam principalmente com dividendos trimestrais. Eles cederão no momento em que ele aplicar pressão real exato, disse Arthur, exceto por uma coisa, com a qual ele não contava, a EV Capital. Ele e Juliano Soares acham que é apenas algum investidor institucional sem rosto. Eles não têm ideia de que é controlado por uma pessoa. Eles não têm ideia de que essa pessoa é a filha do homem cujo gênio todos eles estão vivendo. Sua participação de 15%, combinada com os 8% detidos por leais à memória de seu pai, nos dá um bloco de votação de 23%. É o suficiente para bloquear a aquisição e ditar o futuro da empresa. Eliana levantou o olhar dos arquivos, encontrando o de Arthur. Os últimos vestígios da garçonete tímida tinham desaparecido. Você tem protegido minha identidade? Ninguém no conselho sabe quem é a Eva? Ninguém, Arthur confirmou. Seus pais montaram a holding com camadas impenetráveis de privacidade. Para o mundo, Arara da Fonseca é apenas uma herdeira reclusa vivendo de sua herança. Ninguém suspeita que você tenha qualquer interesse ou controle nos negócios. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade cintilante. Lá embaixo, Juliano Soares provavelmente estava apaziguando Tatiana, prometendo comprar-lhe uma nova blusa Valentino. Eles viam o mundo em termos tão pequenos, posses, status, pequenas ofensas. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Tudo bem, Arthur, ela disse, sua voz ressoando com uma nova autoridade. Prepare minhas roupas. Quero o terno executivo Tom Ford azul marinho e agende uma chamada com o chefe da minha equipe de procuradores. Quero estar totalmente informada antes de entrarmos lá.
Ela se virou da janela, um sorriso irônico e sem humor em seu rosto. A senhorita Dávila queria me ensinar sobre meu lugar. Amanhã estarei ensinando Juliano Soares sobre o dele. Ele é o CEO. Ele deveria ser um líder, e a primeira responsabilidade de um líder é proteger seu pessoal e sua empresa. Ele falhou em ambos os aspectos esta noite. Juliano Soares afrouxou a gravata enquanto seu Audi deslizava pelas ruas silenciosas de Lisboa antes do amanhecer. A discussão com Tatiana tinha sido explosiva. Ele a tinha deixado em seu apartamento, o ar no carro ainda estalando com a fúria dela. Não era apenas sobre a garçonete, era sobre a sua falta de indignação teatral em nome dela. Você deveria tê-la demitido, Juliano. Isso mostra fraqueza, ela tinha dito, fervendo de raiva. Isso mostra decência humana básica, Tati, ele tinha respondido, as palavras soando estranhas em sua própria boca. Ele estava cansado da performance, de apaziguar constantemente o mundo superficial que Tatiana representava. A imagem da garçonete, Eliana, estava gravada em sua mente. Sua dignidade silenciosa diante de tanta feiura tinha sido mais poderosa do que qualquer um dos chiliques de Tatiana. Havia uma profundidade em seus olhos, um brilho de algo inteligente e inquebrável que o tinha perturbado. Ele sentiu uma profunda vergonha por sua própria covardia. Mas a vergonha era um luxo que ele não podia se dar ao luxo de ter naquela manhã. Ele entrou no monolítico prédio de vidro e aço da Soares Innovations, com o estômago em um nó. A sala de reuniões do 40º andar já estava começando a encher. Eram os titãs da indústria, os homens de cabelo prateado que se sentavam em meia dúzia de conselhos e tinham conhecido seu pai. Homens como Marcos Torres, o presidente estoico do conselho, e Ricardo Diniz, um financeiro rabugento, mas brilhante, que estava na empresa há 30 anos. Seu COO, Davi Chaves, o encontrou perto da estação de café, com o rosto sombrio. Os rumores são verdadeiros, disse Davi em voz baixa. Nossas fontes no Morgan Stanley confirmaram. Henrique Soares está por trás do recente aumento das ações. Ele está vindo atrás de nós. O sangue de Juliano gelou. Henrique Soares era um invasor corporativo da velha escola, um homem que via empresas não como entidades vivas, mas como coleções de ativos para serem despojadas e vendidas. Quanto ele tem? Achamos que ele controla cerca de 18%, disse Davi. Se ele conseguir convencer Diniz e os outros indecisos, ele terá o suficiente para forçar um voto de desconfiança em você e instalar seu próprio pessoal. E quanto à EV Capital? Juliano perguntou, a questão que ele vinha fazendo por semanas. Alguma notícia sobre quem eles são? Davi balançou a cabeça. Ainda um fantasma. Eles têm adquirido ações lentamente e discretamente por mais de um ano. Eles agora são o segundo maior acionista depois do fundo da família Soares. Eles detêm 15%. Eles são os que decidem o jogo em toda essa confusão. Quem quer que eles apoiem, vence, e eles não se comunicam. Nenhuma palavra, Davi confirmou. Nós enviamos sinais por todos os canais que temos. Os advogados deles são uma parede de tijolos. Tudo o que sabemos é que o fundo é gerenciado por Arthur Quintela. O nome soou familiar. Quintela, o advogado da família da Fonseca? O mesmo, Davi disse. Nós pensamos que poderia ser apenas uma decisão de portfólio, diversificando a herança da Fonseca. Nunca imaginamos que eles teriam um papel ativo. Juliano passou a mão pelo cabelo. O legado dos Fonseca era a base da divisão mais lucrativa da empresa. As patentes de segurança registradas por Roberto da Fonseca ainda estavam anos à frente de seu tempo. Ele sentiu uma pontada de culpa. Ele tinha pegado esse legado e se concentrado em tecnologia de consumo chamativa, negligenciando o P&D central que Roberto da Fonseca tinha defendido. Ele estava mais focado em lucros trimestrais e na percepção do mercado do que em inovação a longo prazo. Henrique Soares sabia disso. Ele viu uma empresa que estava madura para ser colhida. Os membros do conselho começaram a ocupar seus lugares ao redor da colossal mesa de mogno. Marcos Torres deu início à reunião, sua voz um murmúrio baixo. As saudações iniciais foram dispensadas rapidamente e a tensão na sala se tornou palpável. Assim que Marcos estava prestes a apresentar o primeiro item da agenda, as portas da sala de reuniões se abriram. Todos se viraram. Juliano esperava um associado júnior com documentos de última hora. Em vez disso, ele viu Arthur Quintela, parecendo tão equilibrado e formidável como sempre. Mas foi a pessoa que entrou ao lado dele que fez o ar sair dos pulmões de Juliano.
Ela estava vestida com um terno executivo Tom Ford azul marinho que era perfeitamente ajustado. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas escuras e elegantes ao redor de seus ombros. Seu rosto era o mesmo, mas inteiramente diferente. A ansiedade cansada e deferente da garçonete tinha desaparecido, substituída por uma aura de calma, de confiança inabalável. Em seus pés não estavam sapatos de trabalho sensatos, mas um par de saltos Louboutin matadores que batiam com autoridade silenciosa no chão de mármore. Era Eliana, a garçonete do Aurélia. Uma onda de confusão se espalhou pela sala. Os membros do conselho trocaram olhares perplexos. Juliano só conseguia encarar, sua mente lutando para conciliar as duas imagens. Era impossível. Tinha que ser uma coincidência, uma irmã, uma sósia. Tatiana, que tinha insistido em comparecer para fornecer apoio moral e garantir que Juliano não fosse fraco, soltou uma pequena risada incrédula de seu assento contra a parede. "Meu Deus, Juliano", ela sussurrou, alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. "Eles deixam qualquer um entrar aqui, não é? A equipe de buffet vai fazer uma apresentação?" Os olhos de Eliana, frios e calculistas, percorreram a sala e pousaram em Juliano. Não havia raiva em seu olhar, nem um pingo de vingança. Havia algo muito mais perturbador: a avaliação. Ela estava olhando para ele como se ele fosse um item em um balanço patrimonial. Marcos Torres, o presidente, finalmente encontrou sua voz. Ele pigarreou, seu rosto corando levemente. "Arthur, confio que há uma boa razão para esta interrupção. Esta é uma reunião fechada do Conselho." Arthur Quintela sorriu, um sorriso fino e satisfeito. Ele colocou a mão no ombro de Eliana. "Senhores, minhas desculpas pelo atraso", ele disse, sua voz enchendo a sala subitamente silenciosa. "Permitam-me apresentar formalmente minha associada. Vocês a conhecem em seus livros razão como a principal da EV Capital, a detentora da participação decisiva de 15% na Soares Innovations." Ele fez uma pausa para um efeito dramático, deixando o peso de suas palavras penetrar. "Gostaria que todos conhecessem a senhora." Arara da Fonseca. Silêncio. Um silêncio profundo e ecoante desceu sobre a sala de reuniões. Ele foi quebrado apenas pelo zumbido suave do sistema de controle de temperatura. A dúzia ou mais de homens poderosos sentados ao redor da mesa olhavam fixamente, suas expressões uma mistura de descrença, confusão e uma compreensão que estava surgindo. Juliano Soares sentiu como se o chão tivesse desabado sob ele. Arara da Fonseca. A Arara da Fonseca. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma velocidade vertiginosa. A holding anônima, a EV Capital, Arthur Quintela, a dignidade silenciosa no restaurante. Não era uma garçonete de quem ele tivera pena. Era a filha reclusa e brilhante do homem cujo gênio tinha construído a pedra angular de seu império. Ele tinha sido condescendente com sua segunda maior acionista. Do outro lado da sala, o rosto de Tatiana Dávila tinha passado de um divertimento presunçoso para uma máscara de choque pálido e horrorizado. Sua boca se abria e fechava silenciosamente como um peixe fora d'água. A mulher que ela tinha chamado de idiota desastrada, a mulher cujas mãos ela tinha insultado, a mulher que ela tinha ameaçado de lista negra da indústria de serviços, era uma pessoa de imensa riqueza e poder. A blusa Valentino, o Quinta do Crasto, eram trivialidades, o dinheiro de troco da mulher que ela tinha tentado humilhar. O olhar de Arara percorreu os rostos atordoados, calmo e ponderado. Ela exalava uma autoridade que não tinha nada a ver com seu terno ou seu nome, mas tudo a ver com a certeza silenciosa de sua posição. Ela e Arthur ocuparam 2 assentos vazios na mesa, assentos que tinham sido reservados para os representantes da EV Capital. Marcos Torres, o presidente, foi o primeiro a se recuperar. Ele pigarreou, seu rosto corando levemente. "Senhora Fonseca, esta é uma honra inesperada. Não sabíamos que a senhora tinha um interesse ativo nos assuntos da empresa. Meu interesse sempre." "Foi ativo, Sr. Torres", Arara respondeu, sua voz suave e uniforme, desprovida do menor tremor. "Ele tem sido até agora silencioso. Senti que era um bom momento para mudar isso." Seus olhos piscaram em direção a Juliano. Eventos recentes sugeriram que a liderança desta empresa poderia se beneficiar de uma perspectiva mais prática de seus principais acionistas. A alfinetada sutil atingiu com precisão milimétrica. Juliano sentiu-a como um golpe físico. Ela não estava apenas falando sobre os negócios, ela estava falando sobre o restaurante.
Ricardo Diniz, o financeiro rabugento, a encarou do outro lado da mesa. Você é a garota de Roberto da Fonseca, que eu seja amaldiçoado. Você se parece com sua mãe. Um toque de calor entrou em sua voz. Seu pai foi um grande homem, um verdadeiro visionário. Obrigada, Sr. Diniz, disse Arara, oferecendo-lhe um pequeno e genuíno sorriso. Eu pretendo honrar a visão dele. A porta da sala de reuniões se abriu novamente, e um homem que Juliano reconheceu com um arrepio de pavor entrou. Henrique Soares. Ele estava ladeado por sua própria equipe jurídica, seu rosto em um sorriso predatório. Ele tinha sido claramente convidado por um dos membros do conselho que ele tinha influenciado. Estou interrompendo algo? Henrique perguntou, seus olhos dançando de diversão. Ou cheguei bem a tempo para os fogos de artifício? Marcos Torres se levantou, seu rosto endurecendo. Henrique, você não está neste conselho. Você não é bem-vindo aqui? Ah, acho que sou, Henrique retrucou, tirando um documento de sua pasta. Com procurações de vários de seus membros, acredito que controlo o poder de voto suficiente para ter uma palavra a dizer. Estou aqui para propor uma nova direção para a Soares Innovations, uma mais lucrativa. Ele estava fazendo seu movimento. A aquisição hostil estava acontecendo bem ali, agora mesmo. Juliano sentiu uma onda de pânico. Ele olhou ao redor da mesa, vendo dúvida e cálculo nos olhos de vários membros do conselho. Eles estavam pesando suas opções, considerando desertar para o lado de Henrique. Mas então Arara falou, sua voz cortando a tensão como um bisturi. Senhor Soares, ela disse, nem se dando ao trabalho de olhar para ele, sua atenção focada nos documentos à sua frente. Sua reputação o precede. O senhor é conhecido por adquirir empresas inovadoras e vendê-las peça por peça. Acredito que o termo é desmantelamento corporativo. O sorriso de Henrique vacilou. Eu prefiro maximizar o valor para o acionista. Um eufemismo encantador, disse Arara friamente. Ela finalmente levantou os olhos para encontrar os dele. Mas isso não vai acontecer aqui, nem hoje, nem nunca. É mesmo? Henrique desafiou, estufando o peito. Você e que exército, garotinha? O insulto foi deliberado, projetado para provocar, mas Arara não se encolheu. Arthur Quintela colocou uma pasta na frente dela. Ela a abriu e se dirigiu ao conselho, sua voz ressoando com clareza e poder. Senhores, ela começou. Nos últimos 6 meses, eu não estive vivendo em reclusão no Algarve, como as páginas da sociedade podem sugerir. Eu tenho conduzido minha própria forma de diligência. Eu tenho trabalhado na indústria de serviços. Eu tenho escutado. Eu ouvi o que seus funcionários dizem sobre esta empresa. Eu vi como seus clientes se sentem sobre seus produtos. E posso dizer que a fundação que meu pai construiu está rachando sob o peso da complacência e da falta de visão. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Juliano sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ela estava certa. Vocês têm buscado ganhos de curto prazo, priorizado o marketing sobre a engenharia e permitido que o departamento de P&D, nosso maior ativo, atrofie. Foi isso que os tornou vulneráveis a um predador como o Sr. Soares. Essas são acusações infundadas, protestou um dos membros do conselho. São? Arara rebateu, sua voz endurecendo. Então vamos falar de detalhes. E nos 10 minutos seguintes, ela o fez. Ela apresentou uma análise brilhante e mordaz das fraquezas da empresa. Ela citou números internos de vendas, referenciou atrasos de projetos específicos e até nomeou engenheiros-chave que tinham saído para concorrentes por frustração. Ela demonstrou um conhecimento do funcionamento interno da empresa que era mais profundo do que o de qualquer outra pessoa na sala, incluindo o próprio Juliano. Ela claramente tinha feito seu dever de casa. Quando ela terminou, a sala ficou atordoada em silêncio mais uma vez. Ela tinha sistematicamente desmantelado o histórico da atual liderança sem levantar a voz. Ela então voltou sua atenção para Henrique Soares. Então, não, Sr. Soares, eu não tenho um exército, eu tenho algo melhor. Eu tenho uma participação de 15% nesta empresa. Sr. Diniz, eu sei que o senhor controla 5% e era um amigo querido do meu pai. O fundo da família Soares detém 20%. E eu sei que há pelo menos outros 2 membros nesta sala leais à memória do meu pai. Juntos, isso é um bloco de votação que o senhor não pode superar. Ela olhou diretamente para Juliano. É por isso que não estou aqui para assistir a um debate. Estou aqui para fazer uma moção. Proponho um voto imediato de desconfiança na atual direção estratégica da empresa.
E proponho uma nova, um plano de 5 anos centrado em reinvestir 25% dos lucros de volta em P&D com efeito imediato. Foi um jogo de poder de audácia de tirar o fôlego. Ela não estava apenas bloqueando esta aquisição, ela estava tomando o controle de todo o futuro da empresa. Henrique Soares ficou parado, seu rosto uma nuvem de tempestade. Ele tinha entrado esperando lutar contra um C.I. o enfraquecido e um conselho fragmentado. Ele não esperava enfrentar o fantasma de Roberto da Fonseca, ressuscitado na forma de sua filha, ferozmente inteligente e totalmente preparada. A batalha pela Soares Innovations acabou antes mesmo de começar. Mas para Juliano Soares e Tatiana Dávila, o acerto de contas pessoal apenas começou. A moção pairou no ar, uma declaração de guerra contra o status quo. Henrique Soares, percebendo que tinha sido completamente superado, juntou seus papéis com um rosnado. Isso não acabou, Fonseca. Ele cuspiu antes de sair da sala, sua equipe jurídica atrás dele como hienas derrotadas. Com a ameaça externa eliminada, a atmosfera na sala mudou. Tornou-se um tribunal interno e Arara era a juíza principal. Um reinvestimento de 25% é agressivo, senhora Fonseca, disse Marcos Torres cautelosamente. Isso irá impactar severamente nossos dividendos trimestrais. Esta empresa não se tornou líder mundial focando em dividendos trimestrais, senhor Torres, Arara rebateu. Ela o fez por meio da inovação, retornaremos a esse modelo. Meu pai costumava dizer, construa algo uma década à frente de seu tempo e você será o dono do presente. Temos alugado o presente por tempo demais, é hora de possuí-lo novamente. Suas palavras eram um eco direto da filosofia de seu pai, e isso ressoou com os membros mais velhos do conselho. Ricardo Dines bateu a mão na mesa. A garota está certa. Roberto me disse isso uma centena de vezes. Ficamos moles, correndo atrás de tendências de mercado em vez de criá-las. Eu apoio a moção. O voto foi uma mera formalidade. A moção foi aprovada com apoio esmagador, deixando Juliano e alguns de seus aliados no lado perdedor. Em 30 minutos, Arara da Fonseca tinha passado de garçonete a líder ideológica incontestável da empresa. Juliano se sentou em sua cadeira humilhado e estranhamente aliviado. Ele tinha administrado a empresa por exaustão, tentando agradar a um conselho que exigia resultados de curto prazo impossíveis. A visão de Arara era uma tábua de salvação, um retorno aos princípios que ele sabia, no fundo, estarem corretos. Ele tinha sido um gerente, ela era uma líder. Seu olhar se desviou para o canto onde Tatiana estava sentada. Seu rosto era uma tela de puro e inalterado terror. Ela parecia pequena e insignificante, um acessório vistoso em uma sala onde o poder real estava sendo exercido. Ela tinha tentado arruinar a vida de uma mulher por causa de uma mancha de vinho. E essa mulher agora segurava o destino de toda a carreira de seu namorado em suas mãos. Enquanto os membros do conselho iniciavam uma discussão acalorada sobre o novo plano, a atenção de Arara se aguçou. Ela não tinha terminado. Há mais um ponto a ser tratado, ela anunciou, sua voz baixando, atraindo a atenção de todos mais uma vez. A tentativa de aquisição do Sr. Soares foi agressiva, mas também bem informada. Ele sabia exatamente quais divisões estavam com desempenho abaixo do esperado e quais membros do conselho estavam hesitantes. Sua inteligência era boa demais. Uma energia nervosa encheu a sala. Ela estava sugerindo um vazamento, um traidor. Enquanto conduzia minha diligência, Arara continuou, me deparei com certas irregularidades financeiras, transferências pequenas, quase indetectáveis, sendo roteadas por meio de uma série de contas offshore. Levou alguns dos melhores contadores forenses de uma firma que minha família mantém, Goldman Sachs, para rastreá-las. Elas se originaram de uma empresa de fachada de propriedade do genro de Henrique Soares. Ela deslizou um novo arquivo para o centro da mesa. E elas terminaram em uma conta pertencente a alguém nesta sala. Cada pessoa na mesa se enrijeceu, os olhos se desviando, a suspeita envenenando o ar. Ao longo do ano passado, Arara disse, seu olhar se movendo lentamente de um rosto para outro. Alguém nesta mesa tem fornecido a Henrique Soares dados internos sensíveis, cronogramas de projetos, fraquezas financeiras, arquivos de pessoal, em troca de milhões de reais e um assento prometido à frente da nova empresa. Ela deixou a acusação se assentar. A mente de Juliano acelerou. Quem poderia ser?
Seus olhos finalmente pararam, pousando em um homem que estava na empresa há 20 anos. Um homem em quem Juliano confiava implicitamente, um homem que tinha sido um carregador de caixão no funeral de seu próprio pai. Não é mesmo, Sr. Diniz? A sala inteira ofegou. Ricardo Diniz, o amigo rabugento e leal de seu pai, o homem que acabara de apoiar com entusiasmo a moção dela. Parecia impossível. Diniz explodiu em um acesso de raiva gaguejante. Isso é uma acusação ultrajante e caluniosa. Eu dei minha vida a esta empresa. Você entra aqui, uma criança brincando de negócios, e ousa me acusar? Arara permaneceu perfeitamente calma. Ela simplesmente empurrou uma única folha de papel pela mesa em direção a ele. Essa é uma declaração bancária de uma conta nas Ilhas Cayman, no nome de solteira de sua esposa. O último depósito de R$ 2 milhões foi feito na manhã de ontem. A conta de origem pertence a uma holding registrada no nome do genro de Henrique Soares. A cor esvaiu do rosto de Ricardo Diniz. Ele olhou para o papel como se fosse uma cobra venenosa. Sua defesa fanfarrona desabou em um silêncio ofegante e derrotado. Ele tinha sido enganado. Henrique provavelmente o encorajou a apoiar a moção de Arara para cimentar sua posição como um leal, enquanto Henrique planejava seu próximo movimento. O senhor era amigo do meu pai, Arara disse, e pela primeira vez, uma nota de dor genuína entrou em sua voz. O senhor traiu a memória dele e teria deixado esta empresa ser destruída. A segurança foi chamada. Um Ricardo Diniz destruído foi escoltado para fora da sala, sua carreira e reputação em ruínas. Arara não apenas salvou a empresa, ela a limpou de seu câncer mais profundo. A reunião foi encerrada em estado de choque. Os membros do conselho saíram, falando em tons abafados e respeitosos sobre a mulher que tinha dissecado cirurgicamente os problemas da empresa em menos de 1 hora. Logo, apenas 3 pessoas restavam na vasta e silenciosa sala: Arara, Juliano e Tatiana. Tatiana, finalmente encontrando sua voz, se apressou para o lado de Juliano. Juliano, querido, ela começou, sua voz um choramingo bajulador e desesperado. Ela não é incrível? Devíamos chamá-la para jantar e comemorar. Arara levantou uma sobrancelha com um olhar de total desprezo em seu rosto. Juliano finalmente se levantou, seu rosto marcado pela vergonha. Ele olhou para Tatiana e pela primeira vez ele a viu com absoluta clareza. Ele viu a insegurança patética e gananciosa por trás das pulseiras Cartier e das sedas Valentino. Ele viu a crueldade casual que ela confundia com força. Ele então olhou para Arara, que estava alta e composta, uma figura de imensa integridade e poder. O contraste era devastador. Tatiana, Juliano disse, sua voz calma, mas resoluta. Nós terminamos, por favor, apenas vá. O quê? Juliano. Não, depois de tudo, vá. Ele repetiu, sua voz mais fria desta vez. Ele virou as costas para ela, uma demissão final e inequívoca. Com um soluço abafado, Tatiana agarrou sua bolsa ridiculamente cara e fugiu da sala, seu império de status emprestado desmoronando em pó ao seu redor. Agora eram apenas os dois, o CEO e a garçonete, o homem que falhou em agir e a mulher que salvou tudo. Senhorita Fonseca, Juliano começou, sua voz. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada, ela respondeu, sua expressão ilegível. Não, eu preciso, ele insistiu, dando um passo em direção a ela. O que aconteceu na noite passada no restaurante foi indesculpável. Meu comportamento, minha inação, foi pior do que a dela. Eu sou o CEO desta empresa. Eu deveria encarnar seus valores, e falhei completamente. Eu sinto profunda e sinceramente muito. Não porque você é quem é, mas por causa do que foi feito e do que eu permiti que fosse feito a outro ser humano. Foi uma desculpa genuína, sincera, humilde. Ele não estava tentando salvar seu emprego. Ele estava tentando salvar um pedaço de seu próprio respeito. Arara o estudou por um longo momento. Ela viu a vergonha em seus olhos, o arrependimento. Ela viu o homem que ele poderia ser, não apenas o homem que ele tinha sido. Uma desculpa é um começo, Sr. Soares, ela disse, seu tom suavizando quase imperceptivelmente. Mas ações são o que importa agora. Esta empresa está quebrada. Você e eu temos muito trabalho a fazer para consertá-la. Ela usou a palavra nós. Não era uma promessa de perdão, mas era uma oferta de uma chance. Uma chance de reconstruir, uma chance para ele reconquistar o respeito que havia perdido. Para Juliano, era mais do que ele merecia e tudo o que ele precisava. Nas semanas que se seguiram, a Soares Innovations passou por uma mudança sísmica.
A sala de reuniões, antes um clube de velhos, tornou-se um centro dinâmico de estratégia e inovação. O efeito Arara, como os funcionários o chamavam, foi imediato e eletrizante. Ela não assumiu um título oficial, preferindo exercer sua influência como acionista majoritária e conselheira estratégica de fato. Ela passava seus dias não em um escritório de canto, mas caminhando pelos andares dos laboratórios de P&D, conversando com engenheiros, ouvindo suas ideias e dando luz verde a projetos que tinham sido arquivados por anos. Juliano, por sua vez, abraçou sua nova realidade com uma humildade que surpreendeu a todos, principalmente a si mesmo. Ele se desfez da persona do CEO astuto e agradável ao mercado e se tornou um estudante de sua própria empresa. Ele trabalhou ao lado de Arara, absorvendo suas percepções. Impressionado com sua compreensão inata das fundações tecnológicas que seu pai tinha estabelecido, ele viu que a visão dela não era apenas sobre honrar o passado, era sobre usar essa fundação para construir um futuro revolucionário. A relação deles era estritamente profissional, mas carregada com uma corrente não dita. A memória da noite no Aurélia era uma presença constante e invisível. Era uma fonte de vergonha persistente para Juliano, mas também sua motivação. Ele estava determinado a provar a ela e a si mesmo que ele era mais do que o homem fraco que tinha ficado parado e não feito nada. Ele começou fazendo as pazes. Ele foi ao Aurélia pessoalmente, não como um cliente, mas para falar com o Sr. Antunes. Ele ofereceu um pedido de desculpas sincero pela cena e deixou uma gorjeta de 5 dígitos para ser distribuída entre toda a equipe que tinha trabalhado naquela noite, com uma nota pessoal e manuscrita de agradecimento pelo profissionalismo deles. Foi um pequeno gesto, mas foi um começo. Uma noite, tarde, quando eles eram os únicos 2 que restavam no escritório, examinando os projetos para uma nova iniciativa de segurança de dados, Arara finalmente tocou no assunto. Você sabe, ela disse, levantando o olhar de um esquema complexo. Nos primeiros 3 meses de trabalho naquele restaurante, eu gostei do anonimato. Senti que estava vendo o mundo real. Juliano parou o que estava fazendo, dando-lhe toda a sua atenção. E os últimos 3 meses? Os últimos 3, ela admitiu, um sorriso irônico tocando seus lábios. Eu só me senti cansada e meus pés doíam, mas aprendi algo vital. Aprendi que as pessoas que limpam os pisos, servem a comida e atendem os telefones muitas vezes têm uma visão mais clara da alma de uma organização do que as pessoas na sala de reuniões. Elas veem a verdade. A verdade é que eu falhei em um teste básico de caráter naquela noite, Juliano disse baixinho. Sim, você falhou, ela concordou, seu olhar direto, mas não cruel. Mas você tem trabalhado para passar em um teste muito mais difícil todos os dias desde então. Reconstruir o caráter de uma empresa. Essa única frase foi a absolvição que Juliano nem sabia que estava buscando. Foi um reconhecimento de seu esforço, um sinal de que o respeito e talvez até a confiança estavam sendo forjados no cadinho de seu trabalho compartilhado. A parceria deles transformou a Soares Innovations. A cultura da empresa mudou de uma de medo e estagnação para uma de empolgação e propósito. Os melhores talentos que estavam sangrando para os concorrentes começaram a retornar. Eles lançaram um novo conjunto de produtos de segurança baseados nas patentes centrais de Roberto da Fonseca, produtos que imediatamente desorganizaram o mercado e fizeram a Cybercorp cambalear. 6 meses após a fatídica reunião do conselho, Juliano encontrou Arara no terraço da Torre Soares, olhando para o horizonte da cidade. Acabei de sair de uma reunião com o conselho, ele disse parando ao lado dela. Eles aprovaram oficialmente o aumento do orçamento de P&D para os próximos 5 anos. Seu plano está garantido, nosso plano. Ela o corrigiu gentilmente. Nosso plano? Ele concordou com um sorriso. Arara, eu queria perguntar, agora que as coisas estão estáveis, você vai se afastar, voltar para a sua, vida tranquila? Arara olhou para a infinita extensão de luzes, a cidade da qual ela agora se sentia parte, de uma forma que nunca sentira antes. Seu experimento tinha sido sobre encontrar a realidade, e de uma forma estranha e inesperada, ela a tinha encontrado aqui, no coração do mundo corporativo que ela um dia procurou escapar. Ela tinha abraçado seu legado não como um fardo, mas como uma responsabilidade e uma ferramenta para pura mudança. Não, ela disse virando-se para ele. Eu não acho. Eu acho que meu lugar é bem aqui. Ela olhou para ele, seus olhos claros e brilhantes.
Além disso, alguém precisa se certificar de que o CEO não se torne complacente. Uma risada genuína escapou dos lábios de Juliano, o primeiro som verdadeiramente alegre que ela já tinha ouvido dele. A dinâmica de poder entre eles tinha sido reiniciada, construída agora não sobre riqueza ou títulos, mas sobre respeito mútuo e uma visão compartilhada. Eles eram parceiros, iguais, de pé juntos enquanto construíam um novo legado. Não apenas das cinzas do antigo, mas das lições arduamente aprendidas em ambos os lados de uma corda de veludo. E essa é a história de como uma única noite de arrogância levou a uma completa aquisição corporativa. Não pela força, mas por competência silenciosa e inegável. Arara da Fonseca provou que o valor de uma pessoa não é definido por seu uniforme ou seu cargo, mas por seu caráter e inteligência. Juliano e Tatiana aprenderam da maneira mais difícil que as pessoas que você dispensa em sua ascensão podem ser as mesmas que estão esperando por você na sala de reuniões, no topo. Esta história é um poderoso lembrete para nunca, jamais subestimar ninguém. O verdadeiro poder não é sobre humilhar os outros. É sobre ter a força e a graça para elevá-los e a sabedoria para saber com quem você está lidando. Se esta história de justiça kármica e doce vingança ressoou em você, por favor, clique no botão curtir para nos avisar. Compartilhe-a com alguém que precise de um lembrete de seu próprio poder interior. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima história. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já experimentou um momento como este?